Alexandre Carvalho, do canal do YouTube Sovurs, dos blogs Geografia Olímpica, Olitoque 2020 Favoritos para Tóquio, e no Facebook, com Pesquisa Olímpica Olitoque 2020 Favoritos para Tóquio. Retornando para comentar a luta livre masculina, peso médio até 86 quilos, analisando o ciclo olímpico 2017 a 2020, podendo incluir 2021, e apontando os candidatos, os favoritos ao pódio para os Jogos Olímpicos de 2021 em Tóquio. Esta categoria de peso passou por a categoria média passou por várias modificações de peso ao longo da história. Atualmente é até 86 quilos, mas já foi até 75 quilos, por exemplo, de 1924 a 1960, né, um período que mais durou, manteve a mesma pesagem, e também quando foi 82 quilos, de 1972 a 1996. Portanto, a luta livre só esteve, essa categoria da luta livre, a luta livre só esteve ausente nos Jogos de 1912, quando foram disputados em Estocolmo, na Suécia, apenas o estilo greco-romano. Nessa categoria, os Estados Unidos, como vamos dizer assim, na divisão como bandeira, como país, com nome oficial, os Estados Unidos são os maiores vencedores, com 5 títulos, 5 medalhas de ouro olímpicas. Entretanto, a União Soviética venceu 3 vezes, a antiga União Soviética. A Rússia também conseguiu mais 3 vitórias. Além disso, Geórgia e Azerbaijão obtiveram uma vitória cada um. Nos últimos 6 Jogos Olímpicos, países da antiga União Soviética conquistaram 5 vitórias. A outra vitória ficou com os Estados Unidos. Então, os atletas daquela região, da região que formava a antiga União Soviética, possuem 8 títulos nesta categoria. Outra mudança que ocorreu na luta foi o aumento do número de categorias no campeonato mundial, porque nos Jogos Olímpicos o número de categorias de peso foi sendo reduzido desde 1900 a partir de 2000 foi reduzido, e a Federação Internacional seguia o critério de reduzir para acompanhar o Comitê Olímpico Internacional, né? Mas o que acontece? Os cortes de competidores foi tão grande que o número de categorias começou a cair drasticamente. E a Federação Internacional optou em 2017 em colocar novamente as 10 categorias de peso no Campeonato Mundial, que eu acho que é o critério mais adequado, ter 10 categorias de peso, e optou por escolher 6 delas para os Jogos Olímpicos. Dessa forma, na categoria de 86 quilos, acabam entrando competidores da divisão dos 79 quilos e também dos 86 quilos. Vamos analisar a partir do ciclo 2017 e 2021 e incluir, a partir de 2018, que houve a mudança das 10 categorias, voltou a ser 10 categorias, vamos incluir os resultados também da divisão de 79 quilos. Em 2017, o Campeonato Mundial, a divisão de 86 quilos, foi vencida pelo Hassan Yazdani, do Irã, conquistou a medalha de ouro à frente do Boris Makoyev, da Eslováquia, e Rússia e Estados Unidos ficaram com as medalhas de bronze, o Vladislav Valiev e o Jaden Cox. O Hassan Yazdani, se não me engano, ele foi campeão na divisão de 74 quilos nos Jogos do Rio de Janeiro. Depois eu posso confirmar. Mas aqui o Jaden Cox foi medalhista de bronze no Rio de Janeiro e dividiu a posição com o Vladislav Valiev, da Rússia, pela medalha de bronze. O Azerbaijão e a Bulgária ficaram com a 5ª posição, seguidos por Moldávia e Cuba. Nos campeonatos continentais, o campeonato asiático vencido por outro iraniano, Reza Karimi, derrotando Azamat Dauletbekov, Uzbequistão e Mongólia ficando com medalhas de bronze. E no campeonato europeu, outro russo, Dauren Kurugliev, derrotou Alexander Gostiev do Azerbaijão na final, sendo que Turquia e Hungria ficaram, respectivamente, com Yassar e Vereb com a medalha de bronze. E no campeonato pan-americano, o Yurievski Torreblanca, de Cuba, acabou conquistando a vitória à frente do venezuelano Fuentes, com o norte-americano Gabriel Dean e o canadense Jordan Steen com as medalhas de bronze. Então, Cuba conseguindo um grande resultado numa divisão em que os norte-americanos são fortíssimos.
Em 2018, já com a divisão das duas categorias, o campeonato mundial na divisão de 79 quilos, o norte-americano Kyle Dake obteve a medalha de ouro, derrotando na final o Jabrail Hassanov do Azerbaijão, e as medalhas de bronze ficaram com Ahmed Gadjimagomedov da Rússia e o bielorrusso, o Ali Shabanov. Portanto, 3 competidores que formavam a antiga União Soviética, chegando ao pódio. Quinto lugar, outro aí, o georgiano David Khutchivili, o iraniano Akbari e abaixo deles, países não tão tradicionais, como Alemanha e Porto Rico, com Obst e Ramos. Já na divisão dos 86 quilos, que é a divisão que conta, né, para os Jogos Olímpicos, o David Taylor, dos Estados Unidos, conquistou a medalha de ouro, derrotando o turco Fatih Erdim, e o espanhol, na verdade, né, um descendente de povos da região da União Soviética, da antiga União Soviética, o Taimur Friev, conquistou, né, pela Espanha a medalha de bronze, junto com o iraniano Hassan Yazdani. O Dauren Kurugliev, da Rússia, que havia sido campeão europeu no ano anterior, ficou apenas na 5ª posição. Boris Makoyev apenas em 7º, o cubano Torreblanca também em 7º, e o coreano Guan Kim com a 5ª posição. Os coreanos não são tão tradicionais nessa prova, mas conseguiram a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de 1988, em casa, em Seul, com Han Myung-woo. Os campeonatos continentais, o Irã dominou as duas divisões, 79 e 86 quilos, com o Exatollah Akbari nos 79 e o Hassan Yazdani na divisão de 86 quilos. E nos Jogos Asiáticos, o Hassan Yazdani conquistou a medalha de ouro, derrotando o libanês Abu Nader na final, com o Cazaquistão e Mongólia ficando com a medalha de bronze. Os russos dominaram no continente europeu. Ahmed Gadjimagomedov foi campeão na divisão dos 79 quilos, em cima do alemão Obst, com Hungria e Azerbaijão com medalhas de bronze. E na divisão de 86 quilos, Artur Naifonov derrotou o azeri Alexander Gostiev para ficar com a medalha de ouro. O Sandro Aminashvili da Geórgia e a Itália, com um naturalizado, o Shamil Kudiamagomedov, ficaram com as medalhas de bronze. E no continente americano, de novo, o domínio dos norte-americanos, o Mark Hall vencendo o Pan-Americano na divisão de 79 quilos, e o grande David Taylor dos Estados Unidos, o campeão mundial dos 86 quilos, sendo também campeão pan-americano em cima do cubano Torreblanca, Yurievski Torreblanca. Em 2019, a divisão de 79 quilos, o norte-americano Kyle Dake confirmou seu favoritismo. Ele irá disputar a divisão de 74 quilos nos Jogos Olímpicos de 2021. Derrotou na final o Jabrail Hassanov do Azerbaijão e o Gadzhi Nabiev da Rússia, junto com Taimuras Salkazanov da Eslováquia, ficaram com as medalhas de bronze. Muitos competidores de países da antiga União Soviética se naturalizando pela Espanha, pela Eslováquia e por outros países, e conquistando medalhas nos torneios de luta livre. A partir do 5º ao 7º lugar, todos os representantes de países que compunham a União Soviética, o Uzbequistão com o Kurbanov, o Cazaquistão com o Serbayev, o Quirguistão com Nazirov e a Ucrânia com Tkachenko, ficaram com as demais posições até o 8º lugar. 6 representantes de países que formavam a antiga União Soviética, conquistando medalha nesta categoria. E na divisão de 86 quilos, entretanto, a vitória do iraniano Hassan Yazdani, derrotando o Deepak Punia da Índia na final, e o suíço, o Stefan Reichmuth, junto com o russo Artur Naifonov, conquistaram as medalhas de bronze. Lembrando que nesta categoria, em 2019, o norte-americano David Taylor, não participou do campeonato mundial. A Colômbia obteve o 5º lugar junto com o San Marino, com o esquerdo, e o San Marino com a Mini, e o Cazaquistão e a Hungria, Davilumbayev e Verep, foram os 7º colocados. Então, contrastando, né, tivemos 6 competidores de países da antiga União Soviética conquistando colocações na divisão de 79 quilos, e nos 86 quilos, que é a categoria que conta para esses jogos, apenas 2 países, Rússia e Cazaquistão. Nos campeonatos continentais, de novo domínio do Irã, o Bahman Teimouri
vencedor na divisão de 79 quilos, em cima do Rana, da Índia, deixando o Nazirov do Quirguistão e o cazaco Serbaev com as medalhas de bronze. E nos 86 quilos, Karam Ghassanpour, do Irã, derrotando na final o Aligad Gadiev. Índia e Mongólia ficaram com as medalhas de bronze. No continente europeu, a Rússia dividindo um pouco a hegemonia, o Jabrail Hassanov do Azerbaijão venceu na divisão de 79 quilos, superando o russo Gadimagomedov na final. E na divisão de 86 quilos, Vladislav Aliev derrotou o moldávio Pyotr Yanulov para garantir o título europeu. O turco Fatih Erdim e o bielorrusso Ali Shabanov conquistando também medalhas e assumindo uma condição de favoritos também na categoria, ao menos para a disputa de uma medalha olímpica. E nos Jogos Europeus, os russos obtiveram a vitória novamente, dessa vez com Dauren Kurugliev, outro representante russo na categoria, e a medalha de prata para o Ali Shabanov da Bielorrússia, com Ahmed Dudarov da Alemanha, outro que vem da região da antiga União Soviética, e o San Marino com Miles Amini conquistando a medalha de bronze nesses Jogos Europeus. O domínio do continente americano com os norte-americanos na divisão de 79 quilos, com Chandler Rogers conquistando a medalha de ouro à frente de Colômbia e Canadá, e o David Taylor, campeão em cima do venezuelano, o Pedro Ceballos, na divisão dos 86 quilos, deixando Canadá e Cuba com as medalhas de bronze. Entretanto, nos Jogos Pan-Americanos, na divisão de 86 quilos, esqueci de pôr o J aqui, vamos colocar o J, o Yurievski Torreblanca de Cuba derrotou Pedro Ceballos, deixando Colômbia e Estados Unidos com as medalhas de bronze. Em 2020, a eclosão da Covid, o cancelamento dos Jogos Olímpicos de Tóquio, e aí pelo menos houve a realização dos campeonatos continentais, e no continente ainda que um pouco esvaziados, né, porque alguns competidores deixaram de ir, grandes competidores da categoria. A divisão de 79 quilos, por exemplo, a vitória do Arsalan Budajapov, do Quirguistão, em cima do Gurav Balian da Índia, o Shinkichi Okui do Japão com medalha de bronze, o Irã. E na divisão dos 86 quilos, o Shutaro Yamada derrotando um iraniano, Ahmad Basri, com o Uzbequistão e Índia ficando com as medalhas de bronze. Lembrando que o Deepak Punia é um competidor forte da Índia, e a vitória do Yamada nessa divisão com o Punia competindo coloca um pouco mais de expectativa para o país anfitrião para os Jogos Olímpicos. Já no continente europeu, o Magomed Habib Kadimagomedov da Bielorrússia, na divisão de 79 quilos, sagrou-se vencedor sobre o Magomed Ramazanov da Rússia, com a Ucrânia e o Azerbaijão ficando com a medalha de bronze. O Jabrail Hassanov, que já foi campeão europeu, ficou com a medalha de bronze. E na divisão dos 86 quilos, o Artur Naifonov confirmou sua condição de principal competidor russo na categoria, superou o Miles Amini de San Marino, ficando Bielorrússia e Eslováquia com as medalhas de bronze. Já no continente americano, Jason Nolf dos Estados Unidos, campeão na divisão de 79 quilos, e o Yurievski Torreblanca de Cuba na divisão dos 86 quilos. O resumo geral da categoria: o grande Abdul Rashid Sadulaev, que agora é dos 97 quilos, ele foi campeão olímpico no Rio de Janeiro, derrotou o Serin Yazar da Turquia na final, e o Azeri Sharif Sharifov, que também subiu de categoria e foi campeão olímpico em 2012, ficou com a medalha de bronze ao lado do norte-americano Jaden Cox. No campeonato mundial, nessa divisão de 86 quilos, o Hassan Yazdani do Irã foi o principal competidor dentro da categoria, com os títulos mundiais de 2017 e 2019 e a medalha de bronze em 2018. Entretanto, David Taylor dos Estados Unidos, campeão em 2018, ele não participou do Mundial de 2019, e aí fica uma expectativa entre um confronto entre o Yazdani do Irã e o Taylor dos Estados Unidos. O Deepak Punia da Índia, medalhista de prata no Mundial de 2019, também outro forte concorrente. Fatih Erdim da Turquia, prata em 2018.
e outros competidores, o Makoyev, se bem que o Makoyev é um resultado mais antigo, a medalha de prata em 2017, os russos fracos na categoria, com o Naifonov e o Valiev apenas com as medalhas de bronze nos mundiais de 2017 e 2018, e essa configuração dessa divisão com dois atletas assim, não tão tradicionais, né? O Stefan Reichmuth da Suíça. A Suíça foi tradicional na luta livre lá pelos anos 20, mas depois disso não produziu grandes resultados. E o Stefan Reichmuth e o Amini do San Marino são atletas assim menos tradicionais, mas que estão aí se colocando entre as grandes potências. O mesmo dizendo da Espanha, se bem que a Espanha utilizando um atleta oriundo de países da antiga União Soviética. Ao todo, nessa divisão dos 86 quilos, Irã, Eslováquia, Rússia, Estados Unidos, Turquia, Espanha, Índia e Suíça, 8 países, que realmente é a média, dividir essas 12 medalhas entre si. E na divisão dos 79 quilos, que foi disputado em 2018 e 2019, o domínio do norte-americano, Kyle Dake, foi bicampeão mundial, só que ele desceu para a divisão de 74 quilos, e nas duas ocasiões superando Jabrail Hassanov, do Azerbaijão. Com a Rússia ficando também com a medalha de bronze, com Gatmagomedov e o Nabiev, e a Bielorrússia com o Shabanov e o Salkazanov da Eslováquia, outro naturalizado eslovaco, ficando com as medalhas de bronze. Então os Estados Unidos, nessas duas divisões, né, de 74 quilos, que o Kyle Dake, campeão mundial, desceu para 74 quilos, e com o David Taylor, David Taylor ficou com o título, acho que eu falei David Wilson, lá para cima. O David Taylor ficou com a medalha de ouro no Mundial de 2018. Então os Estados Unidos têm grandes expectativas nessa divisão. Eles são tradicionais, né? São os maiores campeões, tanto na divisão dos peso médio quanto meio médio. No campeonato asiático, né, agora analisando os continentes, né, a divisão continental, os campeonatos continentais. No campeonato asiático, divisão de 79 quilos, um domínio do Irã, com Akbari e Teimouri, campeões em 2018 e 2019, e o Budajapov, do Quirguistão, campeão em 2020, mas numa condição totalmente diferente dos anos anteriores, em virtude da Covid. Na divisão de 86 quilos, também um domínio forte do Irã, o Hassan Yazdani, o grande campeão da categoria, dominou a temporada de 2018, campeão asiático e campeão dos Jogos Asiáticos, mas no Mundial ele foi derrotado pelo David Taylor dos Estados Unidos e aproveitou para ser campeão mundial em 2019, na ausência também do mesmo Taylor. Outros países dividindo posição no pódio, o Tyumen da Mongólia, o Deepak Punia da Índia, o Dauletbekov do Cazaquistão, Davi Lumbayev, representantes que podem eventualmente conquistar uma medalha de bronze nessa categoria. Embora, na minha opinião, David Taylor dos Estados Unidos é o grande favorito, ao lado do iraniano Hassan Yazdani. A não ser que a Rússia apareça aí com uma outra novidade, porque o Naifonov e outros competidores eu não creio que tenham condições de superar o iraniano e o norte-americano. Aqui o Yamada do Japão, vencedor do Campeonato Asiático de 2020, mais um campeonato asiático bastante descaracterizado, né, em virtude da Covid. E no continente europeu, países da antiga União Soviética dominando a categoria, né, o Gatmagomedov da Rússia, campeão na divisão de 79 quilos em 2018, Jabrail Hassanov do Azerbaijão em 2019 e o Magomed Habib Kadmagomedov da Bielorrússia em 2020. E os russos fazendo finais tanto em 2019 quanto em 2020, mas o que vai importar para essa categoria mesmo são essa divisão dos 86 quilos, dominada totalmente pela Rússia, dentro do continente europeu, com Artur Naifonov e o Dauren Kurugliev, tiveram vitórias importantes. Ao Azerbaijão, com as medalhas de prata do Gostiev em 2017 e 2018, e o Shabanov, que subiu de categoria, chegando aí na divisão dos 86 quilos, conquistando medalhas de prata nos Jogos Europeus, bronze no Campeonato Europeu, tentando fazer frente fazer frente ao iraniano e ao norte-americano
que para mim são os grandes favoritos da categoria. A Rússia lutaria talvez aí por uma medalha de bronze com o Dauren Kurugliev ou Arthur Naifonov ou outro representante que o país, né, coloque nos Jogos Olímpicos. No continente americano, os norte-americanos dominaram essa divisão de 79 quilos, mas é uma divisão que tem o Kyle Dake nem participou desses campeonatos pan-americanos, ainda assim os norte-americanos dominaram. E dentro da divisão de 86 quilos, o Yurievski Torreblanca, de Cuba, garantiu 3 vitórias, né, dentro desse ciclo olímpico. Entretanto, o Torreblanca não enfrentou o David Taylor nessas ocasiões em que se sagrou campeão, superando o Gabriel Curtis-Dean em 2017, o Pat Downey em 2019, nos Jogos Pan-Americanos, e em 2020 também o Alex Giringer. Quando o David Taylor se fez presente, o Torreblanca perdeu em 2018, e em 2019 o David Taylor venceu, mas o representante cubano foi Lázaro Hernández. O Pedro Ceballos, da Venezuela, conseguiu 3 medalhas de prata nessa categoria, ainda obteve uma medalha de bronze em 2018. É um atleta, digamos que seja o terceiro nome aí da categoria, e embora haja também o peruano, o Pulpo Abroncio. A lista de favoritos nas divisões, né, nos 3 níveis, candidatíssimos à medalha de ouro, Hassan Yazdani, do Irã, e o norte-americano David Taylor, e lutando por pódio a Turquia, com alguns dos seus representantes. Resta saber quem irá aos Jogos, o Fatih Erdim ou Osman Gosen, o Deepak Punia, da Índia, o suíço Stefan Reichmuth, o Arthur Naifonov, da Rússia, ou Dauren Kurugliev, Alisha Banal, da Bielorrússia, Piotr Yanulov, da Moldávia, o Miles Amini, de San Marino, o Jabrail Hassanov, do Azerbaijão, que ainda não se classificou para os Jogos, o Shutaro Yamada, do Japão também, outro que não está classificado, e o Javrail Shapiev, do Uzbequistão, todos eles em condições de conquistar medalha, mas dificilmente irão para a medalha de ouro. E outros competidores, como o Zhuchen Li, da China, o Adiomor, da Nigéria, o Pua Abroncio, do Peru, Taimuras Friev, da Espanha, o Nenfer Tchalá, da Argélia, o alemão, o Ahmed Dudarov, o kirguiz Gamid Gadiev, todos eles lutando para obter uma vaga, né, para esses Jogos Olímpicos e eventualmente conquistar uma medalha. Aqui preciso tirar o Zhuchen Li, da China, repetindo o nome dele, o Yurievski Torreblanca, na condição de zebra também, outros atletas, vários medalhistas europeus nessa tabela. Bem, aqui a foto dos grandes candidatos do top 5, na minha opinião, na categoria. O Hassan Yazdani, campeão olímpico na divisão dos 74 quilos no Rio de Janeiro, em 2016. Foi interessante a forma como ele venceu. Os 2 grandes favoritos eram o norte-americano Jordan Burroughs, campeão olímpico em 2012, e o russo Ainuar Geduev. Só que o Geduev e o Burroughs encontraram-se antes na disputa. O Geduev acabou eliminando o Jordan Burroughs e foi para a final contra o Yazdani, mas na final ele machucou a orelha começou a sangrar muito, orelha ou supercílio? Acho que foi supercílio, começou a sangrar muito, e o Geduev acabou se atrapalhando, teve dificuldades para se concentrar na luta, e o Hassan Yazdani acabou conquistando uma inesperada medalha de ouro nessa divisão dos 74 quilos. O Yazdani foi campeão mundial em 2017, foi medalhista de bronze no Mundial em 2018 e campeão asiático. Em 2019, na ausência do David Taylor dos Estados Unidos, acabou conquistando o título mundial. Já o David Taylor foi campeão mundial em 2018, campeão pan-americano também em 2018 e 2019. Conquistou a vaga na equipe norte-americana e vem com tudo para esses Jogos Olímpicos para obter a medalha de ouro. O Arthur Naifonov, da Rússia, campeão europeu em 2018, bronze no Mundial 2019, campeão europeu em 2020, é o melhor representante da Rússia, mas ainda não o suficiente para superar o norte-americano Taylor ou o iraniano Yazdani. O Deepak Punia, da Índia, prata no Mundial em 2019, bronze no Campeonato Asiático em 2019 e 2020, precisa provar que essa medalha de prata no Mundial de 2019 não foi algo esporádico e ele tem condições de se manter no pódio. E o turco, o Fatih Erdim, prata no Mundial em 2018, bronze no Europeu em 2019,
vai lutar muito com os russos, com o pessoal do Azerbaijão, para ver se consegue se manter no pódio dessa categoria. Portanto, Turquia, Índia, Rússia, Estados Unidos com David Taylor e o Irã com o campeão olímpico da divisão de 74 quilos, Hassan Yazdani, os grandes favoritos para a conquista de medalhas nessa categoria. Vou ficando por aqui, Alexandre Carvalho, canal do YouTube Sovurs, blogs Geografia Olímpica, Olitok 2020 Favoritos para Tóquio e no Facebook, Olitok 2020 Favoritos para Tóquio e Pesquisa Olímpica. Obrigado, espero que tenham gostado, até um próximo vídeo.